falar do que eu mais, que é da palavra do Senhor, né? E por que o objetivo de fazer esse mini curso? É uma experiência. Qual é a experiência? É que a gente tem, por exemplo, tantas pessoas que querem saber o significado dos nomes e um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro texto fala outra coisa e a pessoa fica muito em dúvida. Então, a experiência mostra que a gente tem que ficar com a palavra, né? A nossa fé mostra que a gente fica com a palavra. Então, eu fiz uma série que ela vai começar em Gênesis. Então, pouco a pouco, né, percorrendo o texto bíblico, a gente vai falando dos nomes bíblicos. Então, é muito mais fácil você entender um nome dentro de um contexto do que você entender o nome perdido no mundo. Por quê? Todo nome bíblico, ele tem um motivo, ele tem um propósito, ele tem um porquê. Os nossos nomes são uma repetição disso. Vou dar um exemplo. O meu nome é Elizabeth. Por que que eu ganhei esse nome? Minha bisavó, quando me viu, eu sou primeira bisneta, primeira neta, primeira filha, primeira sobrinha de toda uma família, de um pai que tinha 10 irmãos e de uma mãe que tinha 10 irmãos. Aí o que que acontece? Essas pessoas eram muito felizes com meu nascimento. E, na época, era o auge, a Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Então, por conta da rainha, me deram o nome de Elizabeth. E eu fico muito feliz, por quê? Porque me deram um nome que significa Deus é meu juramento, Deus é minha promessa, que é o nome de Elisavá, né? Que pode ser Isabel, Elizabeth, Liz. Então, assim, a origem é Elisavá, ok? Então, assim, eu fico muito feliz com isso, né? Mais uma vez, peço a vocês para fecharem os microfones, porque eu esqueci de fechar o microfone de vocês, de programar antes da aula começar. Muito bem. Então, assim como eu, vários nomes de vocês têm origens assim, né? Não é o nome exato, como consta na Bíblia, mas ele foi passando de idioma em idioma, ele foi sendo transformado, uma transformação linguística, é normal, né? Isso não quer dizer que ele não tenha uma origem, é claro, que tem nomes de origem grega, tem nomes de origem etrusca, né? Latina. Então, assim, tem que separar as coisas, né? E quando alguém me pergunta e eu digo se o nome, por exemplo, não é, quando eu digo que não é para ficar frustrado, é porque né, é, vem de uma outra influência, e nosso país é um país de grandes influências, né? De vários povos, a gente tem que lembrar da nossa história também, não é verdade? Então é isso. Muito bem. E para começar, a gente tem que voltar lá no início, né? Na origem de todas as coisas. Eu, como professora, né, uma certa época da minha vida, né, eu não esperava mais de estudar uma matéria, um assunto, né, mas Deus colocou na minha frente de estudar pedagogia, né? E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que a, trabalhar com criança, ou seja, trabalhar a base, ensinar como ensina para crianças, né? Isso foi muito importante para mim, por quê? Porque eu aprendi, né, a lidar com com toda essa gama de gente que às vezes não entende bem e que começar da base. Então, né, por exemplo, chegou uma mensagem aqui agora dizendo que vocês que estava sem som. Vocês que estão aqui, fazem assim, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Então tá ok, tá? Fico feliz, tá? E agora eu vou compartilhar com vocês uma tela, o PowerPoint,
e vou falando em cima dela. E vou explicar primeiro como que a gente vai fazer esse processo. Eu vou fazer uma introdução hoje. E amanhã, né, às 2 horas, eu vou iniciar de Gênesis. E nome a nome, eu vou falar do significado e da origem do nome. Nome a nome. Muito bem. Né? A gente vai usar o tempo assim. Se o tempo do Zoom não for necessário, eu abro uma segunda chamada e a gente tem pelo menos 1 hora, 1 hora e meia falando disso, tá? E eu espero que, se tudo der certo, se vocês gostarem, se vocês me derem um retorno que foi interessante, eu espero continuar fazendo isso caminhando pela Bíblia, tá? Porque é importante, né, que a gente saiba que esses nomes às vezes se repetem, os nomes bíblicos se repetem, muitas vezes em outros contextos, e naquele contexto ele teve um significado um pouco diferente, né? Então a gente precisa entender isso, tá bom? Então vamos lá, tá? Eu vou compartilhar com vocês, só achar aqui, tá aberto. Muito bem. Então vamos lá. Os significados dos nomes bíblicos, né? Aqui eu coloquei a introdução até Gênesis 4, porque é o material que está pronto aqui. Mas lá, o que que é um nome? Um nome, né? O dicionário Oxford de Linguagens, né, que é o mais usado internacionalmente, diz que é uma palavra que designa classes de coisas, né? Objetos, animais, lugares, acidentes geográficos, estrelas, ou seja, os astros. É uma denominação, é uma designação, é uma determinação, ou seja, fecha, né, a questão naquele objeto, naquele animal, naquela pessoa, né? Antropônimo. Antropônimo é o nome linguístico para o nome que nós recebemos determinante. Elizabeth, Rose, Ana, Elza, Graça, todos recebemos um nome, né? No batismo, a nascer. E o que que acontece? Nós, quando recebemos esse nome, né? Esse nome, ele nos acompanha e ele traz características próprias de cada um, né? Quando vocês pensam na Elizabeth, né? Na Beth aqui, vocês veem a professora, muitos, mesmo online, já conhecem características minhas, né? Sabem que eu sou firme, mas que eu não sou brava, que eu falo muito assim, forte, mas que, né? É o meu jeitinho, né? Então, quem me conhece já faz uma imagem na mente de mim, né? Então, quando eu falo, por exemplo, Jane, é o nome do meu marido, eu já tenho uma imagem sem ele estar presente, né? Eu construí fisicamente, eu construí emocionalmente, eu construí a história dele, tudo dentro da minha mente. E é assim, quando eu falo Yeshua, eu tenho a imagem do meu Senhor, do meu Salvador, sim, né? De tudo que ele representa para mim. Mas se eu penso Jesus, eu penso na mesma imagem, entende? Então, assim, quando eu falo Adonai, eu tenho imagem. Quando eu falo o eterno, eu tenho a mesma imagem, ou seja, é o que está por trás, né, desse nome. E por isso se chama antropônimo, está por trás do nome, ou seja, tem um físico e tem o que está por trás disso, né? Muito bem. O Webster, 1828, é um dicionário muito interessante. É um dicionário cristão. E ele tratou de dar o significado de cada palavra, mais ou menos no tempo em que ela foi escrita, em que ela nasceu. Então, né, nome é reputação, caráter de uma pessoa, também é autoridade, negativa, positiva, mais ou menos, e tudo, mas é autoridade, o nome é autoridade. Então, quando eu falo de Augustus Nicodemos,
todo mundo sabe que ele é uma autoridade no Novo Testamento, todo mundo sabe, né, que ele tem o conceito teológico que ele representa, não é verdade? Quando eu falo Tim Keller, quando eu falo, né, é, pessoas que são representativas têm essa autoridade, né? Então, o nome é caráter, autoridade, reputação, ou seja, ele é a própria pessoa. Ele é a própria pessoa. E isso é muito importante. Ele é a identificação, distinção dentre os outros semelhantes, né? É, na Bíblia, ele é a projeção de um indivíduo do lugar de objeto. Por exemplo, quando uma mãe dava o nome a um filho na Bíblia, ela praticamente escrevia a vida dele. Então, ou seja, aquele que salvará o mundo dos pecados. Quer dizer, a missão estava pronta no nome, né? Então, assim, é uma história, né? O nome é a nossa história, tá? E tudo começa no começo, né? Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? E no 3 diz, e Deus disse, haja luz e houve luz. E disse, Deus disse. Ou seja, Deus usou a palavra, haja. Aí ele deu o primeiro nome, luz, or, luz, né? E houve luz. Então, Deus é o criador de todos os nomes, né? Em tudo da mente maravilhosa, imensa, imensurável de Deus, né? E falando em Bíblia, não é um rótulo, não é só um rótulo, é sempre o que está de trás, a pessoa, né? Então, quando mudou o nome de Abrão para Abraão, né? Mudou o homem, era uma aliança de mudança, mudou o homem, era um novo homem também, né? De Abrão para Abraão. Quando nós é, somos iluminados, quando aceitamos a realidade do Senhor, a salvação, quando encontramos Jesus, quando isso desperta no nosso coração dessa forma explosiva, maravilhosa, né? Nós somos transformados, nós entramos para uma aliança, nós somos completamente uma nova criatura, novas pessoas, né? E isso também é mudança de nome. Por quê? Porque é o que está por trás daquele nome. A minha família, né, nem se recorda mais da Beth antiga. Né? Dizem sempre que é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu ter encontrado o Senhor. Mas, assim, é porque é mudança, é entrada numa aliança. É como se meu nome, né, de ambiciosa, arrogante, né, desobediente e tudo mudasse para obediente, terna, sincera, né, gentil. Então, assim, é a mudança, né? E isso é muito, muito importante, né? Não é rótulo, não é só fachada, né? E nome é tão importante que é, quando quando se fala na Bíblia, né, de distinção, né, se fala de cortar e apagar o nome. Um exemplo é Josué capítulo 7, 9, que eu tenho estudado essa semana, né? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra e nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. O que é desarraigar o nosso nome da terra? É acabar com a gente, é extinguir, é matar a gente, né? E aí, matando a gente, que farás ao teu grande nome, ou seja, o nome do Senhor? É extinto também. Então, assim, é, nosso nome está dentro de um outro nome, sabe? Está dentro de um outro nome muito importante. Deuteronômio 7:24 diz assim: entregar-te-á também nas tuas mãos os seus reis, para que apagues o nome deles debaixo dos céus. Nenhum, nenhum homem poderá resistir-te até que os destrua. Ou seja,
para que apagues o nome deles, ou seja, quando havia aquelas guerras ali, apagar o nome é destruir, ou seja, né? O nome não é mais lembrado, ele não existe mais, né? Essa associação entre nome e pessoa, né? Ela é vista muito mais claramente quando a gente fala do nome, do Shem, de Hashem. O nome, o nome, tá? Provérbios 18, 10, assim, torre forte é o nome do Senhor, né? O nome de Adonai, o nome do Eterno, porque aqui é o tetragrama, tudo em letra maiúscula, né? A qual o justo sacode está seguro, né? Nós nos acolhemos, nós clamamos, nós vivemos em o nome, Hashem, o nome, né? Em Israel, né? A maioria dos judeus, né, trata o Senhor Adonai como Hashem, né? Na linguagem comum, na sinagoga, né? Adonai, mas ali Hashem, né? É o nome, é o nome que está sobre qualquer nome, né? Muito bem. E aí, a gente ainda tem Isaías, né, 30, 27. Eis o nome do Senhor, né, do Eterno, do Yud-He, Vav-He, do tetragrama. Vem de longe, ardendo na sua ira, né, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. Ou seja, né, aqui já fala de um outro contexto, né, de uma profecia de destruição por causa do pecado, da idolatria, mas é sempre, eis o nome, é o nome que é a ação. Então, o nome é a pessoa, a persona. Né? E aí a gente ainda tem o Senhor. Olha só o que o Senhor faz. O Senhor, né? Adonai, nosso Deus, né? Ele chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde de manhã, primeiro dia, né? Ele chamou, ele deu nome, né? Depois, em Gênesis 1:8, e chamou Deus o firmamento céus, Chamaim, águas do alto, né? Houve tarde de manhã, o segundo dia. A porção seca, né? Deus chamou Eretz, terra, e ao ajuntamento das águas, mar. Né? Viu Deus que isso era bom. Depois, em 4:7, né? E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque, né? Enoque edificou uma cidade, a primeira cidade, né, teve o nome de Enoque, né? Seu filho chamou Enoque, ou seja, Eva, Adão, depois Caim, aprenderam com quem? A dar o nome, com o Senhor. Então, aprenderam a determinar, a dar um nome, a dar uma direção, né, que não era um rótulo, mas uma direção para aquela criança que nascia, tá? E Gênesis 5:2 diz assim: Homem e mulher os criou e os abençoou, ele os chamou pelo nome de Adão. Adão não significa só homem, significa humanidade, a raça humana como um todo. Quando Deus criou o homem, ele criou Adão, humanidade, conceito de humanidade como um todo. Ele não pensou só num homem e numa mulher, ele pensou em tudo que viria daqueles dois, né? Humanidade como um todo. E claro, né? Deu homem, né? Deu o nome do homem Adão, ficou Adão, mas podia ser os dois também. Em determinados textos é assim, né? Muito bem. E Gênesis 5:3 diz assim: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, não mais à semelhança do Senhor. O filho agora foi gerado à sua semelhança, né? Segundo a sua imagem, e chamou e deu o nome de Sete. Sete é alicerce, é a base, né? A base.
Então, nesse quesito, né, é ali, porque é ali que vem toda a genealogia, né? Depois não é contada a genealogia por Abel, não é que Abel morreu, não é contado por Caim, é contado por Sete, base, alicerce, né? Então, é um nome importante, não é verdade? E a gente precisa lembrar que os nossos nomes, né, eles também são importantes, mas muito importantes. E cada um de nós, né, ele tem na sua vida, né, uma direção e ele é chamado por esse nome. E mais, nós precisamos ater que o nosso nome, né, ele vem, né, dentro de um pacote. Por exemplo, figuradamente, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? O que significa que Cristo vive em mim? Né? Não é que eu sou apagada, que eu morri, que eu deixei de existir. Não, é o contrário. Eu sou Vivinha da Silva, mas as minhas atitudes, o meu modo de pensar, né, vem regido por Ele, né? Ou seja, quando me veem, não veem mais a Beth, né, com tantos pecados e defeitos, vem o Senhor. É quando Deus olha para mim, olha para Rose, olha para Ana, olha para Elza, olha para Graça, sai, não vê mais nenhuma de nós, nenhum de nós. Ele olha para nós e vê Cristo. E por isso, a figura de linguagem que nós estamos recobertos, cobertos com, por Cristo. Por quê? Se a gente é órgão de um corpo, né? Dentro desse corpo, imagina que Cristo é a pele, nós somos um órgão, um fígado, um coração, né? Um rim, né? Recobertos pelo sangue. Quando você olha para uma pessoa, você não vê o fígado, você não vê o coração, você não vê o rim dela, você vê a pessoa. Então, Deus olha e vê Cristo. Por isso, nós oramos em a Deus, Criador de todas as coisas, em o nome de Jesus. Porque é por ele, é através dele, através do nome dele. O nosso nome está dentro do nome dele. Entendem? E isso é importante. Por isso, onde quer que nós andamos, onde quer que nós ministramos, onde quer que nós abrimos a boca, onde quer que nós pisamos, a presença é de quem? É dele. E por quê? Por quê? Que a gente precisa ter isso em mente, mas claramente, mas com toda a nossa vontade, com todo o nosso ser. Porque verdadeiramente nós somos embaixadores, representantes de Cristo na face da terra. E nós vivemos uma guerra, mas que não é de sangue, é de oração, né? Nós metralhamos as regiões celestiais com oração. Nós destruímos as obras do maligno antes que elas venham a ser feitas, para ter uma ideia, né? Então, essa é o que mais importa para mim de fazer essa série de nomes, né? É que cada um represente, que vocês vejam em cada situação como que Deus pode usar a gente, né? Porque nós podemos ser usados em todas as situações, que todos os personagens bíblicos já foram usados. Nós podemos passar pelas mesmas coisas e tudo que foi escrito por nosso entendimento, né? Para ensinar, para mostrar que a gente já tem um caminho a seguir, ok? Né? E é isso que, traçando não só no Antigo Testamento, né? Mas também no Novo Testamento. Quer um exemplo? O nome de Pedro. O nome de Pedro era Simão. Simão. Simão, né? E em grego, Pietros. E pedra, pedra. E o nome dele tinha os dois nomes, porque, né, Deus não mudou o nome dele, então ele tinha os dois nomes. Ele tinha os dois nomes, e é muito importante, né? Porque Jesus disse, sobre essa pedra construirei, né? A minha igreja, todo mundo pensa que a igreja católica, assim, principalmente, pensa que é Pedro, mas a pedra era o próprio Jesus, a pedra angular, né? Mas a gente tem que ter em mente a vida, né?
está por trás daquele nome. Certo, meus queridos e queridos? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Eu penso que a gente consegue, né, num período breve de tempo, conhecer uma grande quantidade de nomes, tá ok? Então, eu espero continuar com vocês nessa linha, né? E eu gostaria amanhã começar com mais ou menos 30 nomes, ok? Se vocês estiverem firmes, a gente começa amanhã com 30 nomes e eu vou fazendo isso. E é um detalhe, eu não vou abrir isso para quem está fora do grupo de alunos, tá? Vai ficar dentro do grupo de alunos, né? E só para o grupo de alunos mesmo. Por quê? Porque eu quero privilegiar quem está ali, quem está participando. E é claramente, dentro do grupo de alunos, eu vou privilegiar mais ainda quem, né, está mais presente. Tá ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu queria fazer essa introdução com vocês hoje, roubar esse espaço de vocês no Shabá, né, para dizer isso para vocês. E amanhã, às 2 horas da tarde, às 2 horas da tarde, eu faço uma aula. A gente tem um intervalo, né? E aí, 10 minutos depois, a gente abre uma outra aula, e aí a gente tem 2 tempos de aula. Como a aula na escola, que tinha um sinal, a gente bebia água e a gente voltava. Tá ok? Né? E, e é assim, né? Se eu vejo que meu mouse aqui está dando problema. Ah, Elza, eu vejo que muitas vezes a internet de alguns está caindo e tudo mais, né? Essa aula está gravada. Então, quem teve algum, vai ficar tudo gravado. Quem teve algum problema consegue ver de novo, tá certo? Então é isso. Muito bem, né? É, é rapidinho, meia hora, né? A gente deu primeiro só a introdução, e eu quero desejar hoje para vocês a Shalom, a paz perfeita do Senhor Jesus na vida de vocês, que vocês sejam muito abençoadas, que vocês sejam, né? O telefone do meu marido está tocando, que vocês sejam, né? Luz, né? E paz, essa paz perfeita em todo lugar que vocês andarem, tá bom? E aqui a gente termina, né? E eu passo o link de novo amanhã, tá bem? Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.